deve se reunir daqui a pouco com parlamentares que integraram a CPI da Covid-19. A expectativa é de que os congressistas levem documentos a ele a fim de pedir a reabertura da investigação contra Jair Bolsonaro. Apresentada em outubro de 2021, a versão final do relatório da CPI recomendou o indiciamento de Jair Bolsonaro e de outras 65 pessoas por 10 crimes durante a gestão da pandemia. Vou começar essa com o José Maria Trindade, que está acompanhando essa movimentação também em Brasília. Zé, a gente trouxe no início do programa muitas apurações que estão conectadas ou envolvem o ex-presidente da República. Tem o caso das joias, aquela apuração do episódio da baleia, atos do dia 8 de janeiro, a suposta trama golpista e o tema que a gente gastou grande parte desse debate em relação ao cartão de vacinação. E agora, voltando ao noticiário, a CPI da Covid. É um tema muito sensível, né? O que a gente pode esperar do posicionamento da PGR em relação a esse pedido de reabertura? Pois é, olha só, a iniciativa da abertura da CPI da Covid e da CPI dos atos do dia 8, né, que acabaram misturando os assuntos, o objetivo era um só, há vamos dizer assim, uma união de vários setores querendo um alvo só, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua família e seus aliados, por essa ordem. E a CPI da Covid foi, na verdade, um ato de campanha eleitoral, com o relator, com o presidente da comissão. O governo da época deu muita bobeira, não marcou pesado ali na definição da mesa diretora, e a CPI foi toda dominada por adversários. Então, aquele relatório final é um documento ali de oposição, é um documento de campanha eleitoral. E a investigação dos atos do dia 8, que teve duas CPIs, uma no Congresso Nacional e outra na Câmara Distrital aqui. A Câmara Distrital focou mais aqui nos aspectos legais, da atuação do governo, do Distrito Federal, dos policiais e comandantes da polícia daqui do Distrito Federal, mas teve muita coisa em comum. Eu acredito, por exemplo, que se esta CPI, e lá nesta CPI, o Coronel Cid, prestou depoimento. E ele não revelou fatos e até contraditórios do que hoje estão nos autos, né, da delação. Ele, em tese, poderia, inclusive, ser processado por prestar depoimento falso numa comissão parlamentar de inquérito, que tem uma função ali meio jurídica, meio policial, é uma instituição meio diferente, uma comissão parlamentar de inquérito. Mas tudo isso aí, veja bem, o ex-presidente já está condenado, isso é condenação, né, em 2 inquéritos que o tornaram inelegível, para se ter uma ideia. E fora esses que você citou, da vacina, da baleia e de outros que podem aparecer na esteira dessa investigação. Você, Alan Gani, Paulo Gonet, que é o PGR, avalia reabrir esse inquérito, essa apuração da CPI da Covid. É um tema muito sensível, né? Muito sensível. É o seguinte, Caniato, a definição de democracia, entre várias, a que eu acho mais válida é a aplicação da lei de maneira igual para todos, né? Não é se um país tem leis boas ou não, né? Provavelmente se a gente for para a China, para a Rússia, vai ter leis boas. O que difere de um sistema democrático é que nesses países a lei não é aplicada de maneira igual para todos os cidadãos. E aí o que eu percebo em relação ao ex-presidente é que há um peso muito grande da justiça jamais visto na história desse país. Vão tentando cercá-lo de todos os lados. Então a gente até se perde no que a gente está falando. Peraí, é CPI da Covid, aí é vacinação, aí é joia, aí a gente está falando de baleia, aí depois é tentativa de golpe de Estado. Então você vai vendo que eu nunca vi, não há precedente na história desse país algo dessa magnitude. E aí é o que eu falo, a lei não é aplicada de maneira igual para todos os políticos. A gente vê o canhão da justiça sendo apontado muito mais para um. E por quê? Talvez porque
mexeu no vespeiro, mexeu em alguns interesses ali, apenas para citar um exemplo, fechou financiamento, por exemplo, para aqueles amigos do rei, né? Para aquelas empresas campeãs nacionais, etc. Então, é muito curioso o que acontece no atual momento do Brasil, né? Me parece que há uma vontade muito grande de pegar o Bolsonaro, seja em qualquer um desses casos que eu falei. O que pegar tá valendo, né? O que pegar tá valendo. Você, Cristiano Beraldo, muitas pessoas se manifestando aqui, falando em perseguição e revanchismo. Agora a PGR avalia retomar a investigação, a apuração contra Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. Beraldo. Assim, um dos problemas graves do Brasil é que o ontem nunca acaba, né? Parece que os assuntos que são resolvidos, eles podem ser alterados a qualquer momento, sob qualquer justificativa. Então eu pergunto, se vai pegar e reabrir, usar o relatório final da CPI da Covid para tomar alguma medida contra qualquer pessoa, eu quero saber por que é que não se tomou essa medida lá atrás. O Ministério Público prevaricou? Havia ali elementos necessários para que houvesse alguma tomada de medida, de alguma investigação, alguma coisa, e não o fez? E aí vai fazer agora? Tem um cunho político ou tem uma questão no passado que o Ministério Público não agiu da forma que deveria ter agido? Porque a minha dúvida é essa. Eu tenho inúmeras críticas sobre a condução da Covid, da pandemia, durante o período que o Brasil atravessou momentos bastante difíceis. Agora, eu não posso simplesmente achar normal que a gente fique alimentando esse país em que até o passado é incerto. Ou você olha para frente, você tem um elemento novo, você tem alguma informação que veio à tona, um documento que surgiu, um depoimento que possa justificar, e aí se toma medida. Mas ficar reabrindo caixas que foram fechadas, aí realmente, porque assim, as pessoas acham, pega os opositores, né, acham que é só questão ideológica. É isso mesmo, se é contra o Bolsonaro vale tudo, vamos fazer tudo contra o Bolsonaro. Só que essas pessoas não têm a noção de que à medida que isso vai acontecendo, nós vamos enfraquecendo o Brasil do ponto de vista institucional. E essa dinâmica é a mesma dinâmica que nos nossos assuntos pessoais miúdos vão começar a sempre nos perseguir. Vejam só o que acontece do ponto de vista tributário. O Alan conhece isso muito melhor do que eu. Você tem precatórios que você ficou lá anos num processo para receber, aí quando você chegou a tua vez de receber, parcela, não paga. Aí você tem assuntos discutidos no CARF que foram decididos a favor do contribuinte, e agora, por causa de uma canetada qualquer, não, vamos rever as decisões do CARF. Pô, que país é esse? Como é que vocês vão achar que vai vir investimento sério para o Brasil? Porque falar que vai vir a Venezuela investir em refinaria aqui, faça-me um favor, estou falando de investimento sério. Então, esse país é uma piada. Se transformam o país numa piada com esse tipo de coisa. E acham que vale tudo pela política, é ano eleitoral, vamos fazer. Vamos usar o prestígio do parlamentar, do congressista, para ir lá atiçar a procuradoria. Faça-me um favor, isso é uma vergonha. Eles não estão lá para isso, não. Estão lá para levar o Brasil a sério, para preservar a nossa institucionalidade. Fazem o que querem e ficam aí sendo aplaudidos por uma claque de bobocas que não entendem as consequências severas desse tipo de coisa. Mota, o PGR Paulo Gonet vai receber parlamentares que participaram da CPI da Covid e avalia a reabertura do inquérito contra Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. Só relembrando a audiência que as investigações à época foram arquivadas pela antiga administração da PGR de Augusto Aras. Vai lá, Mota. Segurança jurídica. Isso é uma coisa essencial
para que um país seja minimamente atraente para pessoas e para empresas. Parece que anda em falta aqui. O Ministério Público é que decide se ele denuncia ou não denuncia alguém. Nem sempre o Ministério Público decide da forma que as pessoas gostariam que ele decidisse. A função do Ministério Público não é agradar ninguém, é fazer justiça. E isso tem um nome, é Estado de Direito, é separação de poderes. O que acontece, meus amigos, eu acho que provavelmente vocês todos vão concordar comigo. Existe no Brasil hoje um grande número de políticos, de autoridades que têm uma obsessão com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Da mesma forma que nos Estados Unidos há pessoas obcecadas com o ex-presidente Donald Trump. E tanto lá quanto aqui, eu acho que essas pessoas alimentam uma ilusão de que elas vão conseguir ganhar uma batalha política usando instrumentos jurídicos e policiais. O único instrumento